Ser mãe já exige muito. Ser uma mãe autista, criando 3 filhos autistas, é um desafio que poucos conseguem imaginar. Eu fui uma criança um tanto quanto difícil e peculiar. Até da minha mãe teve bastante dificuldade assim de lidar comigo, porque eu era muito nervosa, às vezes até ao ponto de agredir, machucar minhas irmãs, né? E eu acabava, não tinha o controle. Quando eu via, eu já tinha certas situações assim. Então, eu me sentia uma criança incompreendida. Essa época era uma época que não se falava muito de autista, né? Então, era tida como aquela criança mal educada, que não obedecia, que não sabia o que fazer, como agir. E com isso eu fui crescendo, ali com uns 14 anos, eu vivia assim, de uma forma, não tinha parcimônia das coisas, do que podia e não fazia. Eu vivia realmente o que estava no momento, assim, né? Foi onde era muito difícil, assim, conviver comigo, né? E aí eu conheci meu esposo com 16 anos, né? Na praia, de novo, essa questão da impulsividade e do autismo, onde a gente se conheceu em dezembro e aí a gente se casou um mês depois. Quando a gente tomou essa decisão, aí o pai dela, né, ele conversou comigo, falou, tem certeza que é isso que você quer mesmo? E aí ele, conhecendo mais a filha, né, ele falou, porque ela é nervosa, né? Aí eu falei, não, mas como a gente estava muito apaixonado, eu falei, não, eu dou jeito, mas não sabia qual que era o grau de dificuldade, né? Imagina 2 pessoas que não se conheciam, do nada morar juntas, eu era nada fácil, e o meu marido hoje, né, é bem calmo, e eu fazia da vida dele, misericórdia, eu fazia da vida dele um inferno, assim. Ela arrumava briga por pouca coisa. E como eu já era mais calmo, eu deixava ela esquentar sozinho. Ele era muito calmo. Aí eu, vai, fala alguma coisa. E ele, tranquilo, sereno, ele vai dar tudo certo. Aí veio o nascimento do primeiro filho, o Gustavo, né? E o Gustavo, ele foi uma criança, ele nasceu com bastante problemas de saúde, assim, a gente teve bastante dificuldade. E aí veio o segundo filho, depois de 1 ano e 11 meses do Gustavo, né? E aí a dificuldade multiplicou. E o Lucas, ele sempre demonstrou, desde bem recém-nascido, que ele era uma criança diferente, assim. Ele girava muito no próprio corpo, ele andava muito na ponta dos pés, ele não olhava no olho, ele não mostrava interesse pelas pessoas, ele brincava de costas, ele não queria interagir, né? E aí o Lucas teve o diagnóstico. E o Lucas era nível 2 de suporte, na época. Ele era uma criança muito autolesiva, ele se machucava, me machucava. Essa era eu, deitada no chão do shopping para acalmar ele, deitada, aqui a gente estava na clínica, onde ele teve uma crise muito forte, que ele saiu correndo, se batendo. Com 15 dias que eu peguei o diagnóstico dele, descobri a minha 3ª gravidez. E aí eu tinha que lidar com um autista mais velho, o Lucas, que era muito difícil na época, e ali começou minha luta. E aí a Maria Gabriela, quando ela tinha 9 meses, a gente já sabia que ela era autista. Ela batia muito a cabeça no chão, ela enfileirava muitas coisas e a ponta do pé. Teve uma parte, assim, de tudo que aconteceu, que foi um dia que os 3 tiveram uma crise juntos. Eu acudi o que estava quase se matando, se batendo, peguei no colo, abracei, botei outra aqui na minha perna e nesse dia eu gritei o nome de Deus. Eu falei, meu Deus, eu tô sozinha, não tem ninguém aqui para segurar os meus filhos, para acudir, eu tendo que lidar com o meu autismo, os meus filhos em crise, aquele barulho, o meu sensorial gritando, eu com aqui que estava batendo a cabeça, a bebê na época no chão chorando, o outro também querendo fugir. Com 4 pessoas atípicas dentro de casa, eu fiquei em choque, né? E aí um dia
eu notava assim, eu morava num prédio e eu notava que sempre tinha uma obreira muito simpática, sorridente. E aí eu interfonei para ela, eu sabia que ela morava num 1, porque eu já tinha visto, eu sou muito detalhista. E aí eu falei, tem como a senhora vir aqui fazer uma oração com a gente, né? Aí ela, agora eu não tenho como ir porque eu tô indo pra igreja, quer ir comigo? Aí eu, tô aqui brigando mesmo, né? Eu vou lá. E aquele dia foi diferente. Foi tudo o que aconteceu na minha casa, foi o que o pastor falou naquele dia. Foi como se Deus me abraçasse, Ele me compreendesse e Ele entendesse de todas as minhas necessidades. Eu me apeguei tão forte naquela palavra daquele pastor naquele dia, que Deus me entendia e que Ele ia mudar a minha vida, que eu mergulhei de cabeça. As pessoas podiam me falar o que fosse, era a palavra de Deus que ia me sustentar a partir daquele momento. Então, Deus colocou pessoas no meu caminho, que me ajudou, que cuidou de mim. Aí eu comecei a pesquisar, ler artigos, né? E eu descobri que tinha uma esposa de um bispo na igreja, que ela tinha um filho autista, né? E aí eu comecei a ler o livro dela, né? E onde me ajudou bastante com essas questões do Gabi, né? Porque a gente começa a se espelhar nas mães. A gente que é mãe atípica, a gente vira um time ali. Então, onde uma pode ajudar a outra, a gente vai se ajudando. E a dona Josi mostrou exatamente isso, como ela usou a fé com inteligência para poder ajudar o filho dela, né? Então foi o que eu comecei a fazer, ensinando eles o caminho correto, disciplinando quando tem que disciplinar, porque toda criança precisa da disciplina. Eu fui começando a ser um pouco menos teimosa. Ela continuava a mesma Juliana, mas ela estava diferente, né? Ela me ouvia mais, aceitava mais as minhas sugestões, né? Mas eu entendia que ainda faltava alguma coisa ainda ali para me ajudar a lidar com esse meu gênio difícil, porque eu não queria ser daquele jeito, ninguém quer. Aí quando o pastor começou a falar, Espírito Santo vai vir aqui e tal, na minha cabeça de autista, a gente é muito literal. Eu falei, vai vir alguém aqui, né? E aí eu comecei a aprender, aí eu comecei a ler na palavra, né? Eu comecei a buscar livros que me ajudassem, porque eu aprendo muito lendo. Então, quando eu vi o pastor falando do Espírito Santo, eu estava acreditando no que ele estava falando para mim, eu estava conferindo na Bíblia as promessas de Deus, do Senhor Jesus, sobre o Espírito Santo. Se não acontecesse aquilo na minha vida, quer dizer que aquilo ali era tudo uma mentira. A gente que é autista tem muito isso, de você falar algo pra gente, a pessoa vai ter que cumprir, porque de certa forma aquilo ali é uma quebra de confiança. Se o que tá falando que Deus não mente, tá na palavra de Deus, eu mostrava assim os versículos pra Deus, se isso aqui é verdade, isso aqui vai ter que se cumprir na minha vida, e eu ficava assim revoltada. Então eu comecei a entender, primeiramente, que o Espírito Santo, ele não é uma emoção que eu vou sentir ali vou chorar. Não, o Espírito Santo, ele é uma certeza. E quando eu entendi que ele era uma certeza, que ele ia entrar dentro de mim, eu ia ter certeza absoluta, eu comecei a buscar essa certeza. Então eu falei assim, meu Deus, olha lá, o pastor tá lá no altar, ele disse que vai ter uma certeza dentro de mim e que eu vou ser cheia por um Espírito, que eu vou ter os problemas, eu vou saber lidar com tudo. E eu fazia essas provas assim com Deus, tipo, o pastor falava, eu via na Bíblia e eu ia lá e eu cumpria aquilo ali que ele tá falando. E aí veio a fogueira santa, né, de Israel, assim, me entreguei de corpo, alma e espírito. Eu falei para Deus que eu tava deixando ali as minhas vontades, o meu jeito difícil, a minha rigidez. Eu até nem falei muito, assim, sabe? Porque eu fiquei tão entregue naquele momento que a minha única vontade, assim, era descer dali, porque eu sabia que quando eu descesse dali eu ia descer transformada, porque eu fui tomada de uma força inexplicável, assim. Quando você recebe o Espírito Santo, aquele turbilhão de sentimentos dentro de você, é como se o Espírito Santo fizesse assim. E aí você tem uma paz. É como se você, por dentro de você, ficasse um silêncio. Porque a gente é muito agitada, a gente vive na correria, o autista ele é muito intenso. E aí vem Deus assim dentro de você e fala, filha, eu tô aqui.
é algo assim indescritível. Continuo tendo os meus momentos difíceis, meus dias difíceis, mas com o Espírito Santo dentro de mim, as coisas se resolvem. Nunca fiquei questionando por Deus, por que eu era autista, por que eu era daquele jeito, por que os meus filhos são autistas, mas eu comecei a entender que eu poderia usar o meu autismo para poder ajudar outras pessoas, né? Foi onde eu procurei a EBI, né? Eu comecei a querer ser educadora porque eu via o carinho que elas tratavam os meus filhos. Quando me passaram que a Juliana queria ser educadora, a princípio eu tive uma certa resistência, porém ela perseverou pedindo, sempre vindo, buscando, falando, olha, eu quero tanto ajudar, e ela mostrou através do espírito dela que realmente ela era uma pessoa de Deus e podia contribuir conosco na EBI. As mães costumam falar para mim que elas tiveram uma espécie de luto quando descobriram o autismo dos filhos, né? Mas eu falo assim, eu chorei aquele primeiro dia. Eu tive o primeiro dia, depois eu fui para a luta. Nós recebemos uma criança autista, que ela já chegou em crise desde lá da entrada, e nós percebemos o cansaço da mãe, nós percebemos o quanto aquela mãe precisava buscar, e nós recebemos e falamos, não mãe, vai para a reunião que nós vamos controlar. Mas nós não estávamos conseguindo, já tinha feito de tudo e a criança não se acalmava. E a Juliana veio trazer os filhos dela para a EBI, e eu falei, Ju, a gente está com uma criança, você pode ajudar? Quando ela entrou na sala, eu vi o próprio Deus, porque não deu questão de minutos, foi questão de eu fechar a porta, quando eu vi ela já tinha acalmado aquela criança, e eu vi Deus nela, na tranquilidade nela, e o quanto Deus pode usá-la nesse trabalho com as crianças e com as famílias também. Hoje eu cuido aqui das crianças atípicas, né? Quando eu faço a minha escala no Templo de Salomão. Eu amo fazer parte da IBI, né? E hoje, sem ela me ajuda, eu acho que ela me ajuda muito mais do que eu ajudo ela. Os meus filhos, eles são as bênçãos, né? Eles são crianças educadas, obedientes, são carinhosos, são os amores da vida da mamãe. Vem cá. Deus é muito importante, porque Ele mora no nosso coração. Se a gente não gostasse da EBI, a gente não ia conseguir fazer nada. Para mim, Deus e Jesus é muito importante para minha vida. Meus pais, minha mãe, meu avô, todo mundo é muito importante para mim. E seus irmãos, hein? Vocês também.